Bem, boa noite a todas e a todos. Penso que temos condições para dar início à nossa reunião de hoje. Nós temos a primeira secretária a faltar, pediu substituição, e para que a mesa fique devidamente composta, convido a Sara para se juntar a nós, para podermos dar início à nossa reunião. Vamos então, para dar início aos nossos trabalhos, peço ao Nuno Gravo, o primeiro secretário, que possa fazer a chamada, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa noite a todos. Vamos então proceder à chamada. Estevão Pereira. Marília de Jesus Rasquinho, que é substituída por Maria Teresa Ferro. Nuno Grave. Vítor Fialho, que é substituído pelo membro Joaquim Teixeira. Sara Rodrigues. António Grosso. Marta Rebocho, que é substituída pelo membro José Jacinto Mendes Grave. Bernardino Bengalinha Pinto, que é substituído pelo membro José Fernando Pereira. Fernando Janeiro, que é substituído pelo membro José Oliveira. João Antunes. Joana Galvão é substituída pelo membro Manuel Rafael. Cecília Lopes. Célia Sabino. Ricardo Soldado é substituído pelo membro Fernando Brito e Silva. João Fialho e Rosinda Gaio. Muito obrigado. Vamos... Os presidentes de junta parece que não foram mandados. Estão na parte de trás, peço desculpa. Peço desculpa. Frederico Carvalho e Tânia Milhano. Agora sim. Agora é que está completo. Obrigado. Muito obrigado. Vamos entrar no período antes da ordem do dia. Como é normal, e penso que toda a gente deve ter recebido, temos a informação dos documentos relativos à correspondência e estão também aqui fisicamente na pasta, portanto, se alguém tiver interesse, em qualquer altura, eles estão disponíveis. Perdão. Temos, no período antes da ordem do dia, a aprovação de uma ata, que é da sessão extraordinária de 30 de outubro de 2023, e vamos proceder à apreciação e votação dessa mesma ata. Não sei se tiveram oportunidade de ler e, se o fizeram, se têm alguma observação ou algumas observações. Alguém vai ter alguma questão que colocar? Sim, eu fiz a leitura, identifiquei aqui 2 ou 3 coisas. Não sei, talvez se puderes dizer a página, em vez de vermos todos, vamos logo saltando. Manuel Rafael, faz favor. Boa noite, então. Na página 6, parágrafo 5, onde diz necessidade de pessoas, julgo que é de funcionários, não é? Parágrafo 5. É um preciosismo, mas pronto. O Sr. Presidente da Câmara acrescentou que, Sim, dada a necessidade de pessoas neste serviço, é aqui? sim. E como é que se poderia? Funcionários em vez de pessoas. Porque pessoas é muito vago, não é? Julgo eu. Depois, Salomé? no último parágrafo, tem aí um A a mais, abertos. É esse mesmo.
Página 7, no terceiro parágrafo, mapa de pessoal é com P maiúsculo, penso eu. O terceiro parágrafo. Certo? Para a direita, para a direita. Sim. Salomé, estás a acompanhar? Sim? Faz favor, continuar. Se acharem que isto é preciosismo demais, eu... no último parágrafo, Centro de Saúde com C maiúsculo também. É o centro, sim. Na página 8, quarto parágrafo, para informar que tem quer. Está? Não, ainda não localizei, não. Quarto parágrafo, página 8. 3, 4. Ei, o Sr. Presidente da Câmara voltou a intervir para informar que quer. Que, para informar que. Sim. Ok. Página 9, terceiro parágrafo, segunda linha. Eu julgo que é aquela altura e não naquela altura. Mas, deixa à consideração. O membro não grave recordou. Temos o legislador aqui ao pé, é fácil dizer qual é que é o espírito da lei. Naquela altura. Poderia estar a ser discutido e votado naquela altura. Naquela. É o que faz sentido. Página 13, quinto parágrafo, Tribunal de Contas. O Contas é com Q maiúsculas também. Página 13, quinto parágrafo. Antes disso, aqui na página 11, ok. Peço desculpa. este investimento pretendia a valorização orgânica dos resíduos alimentares e residuais, a redução da, deve ser deposição. Deposição. Manuel Rafael, página 13. Quinto parágrafo, Tribunal de Contas com Q maiúsculo. Antes disso, também tem aqui a página 12. Isto, portanto, o membro, cá mais em cima, o membro Nuno Grava fez também um agradecimento ao Dr. Vigor e depois continua a falar. E nesta transição está em resposta ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Alcáçovas, disse que havia um empréstimo que era provavelmente o Presidente da Câmara. E, portanto, o Nuno Grave não é, e como a seguir a esta intervenção passa a palavra para o Dr. Vítor Picado, só pode ter sido o Presidente da Câmara. Talvez só fazerem uma introdução, o Presidente da Câmara, em resposta ao Presidente da Junta de Freguesia, só para situar. Página 13. Quinto parágrafo, Tribunal de Contas. Quanto ao Tribunal de Contas, pequenas, não é? Sim. Com C pequeno. Ok. Sexto parágrafo, salientou que quando foi, o está a mais, acho eu. Sim. Quando foi lançado o procedimento. Okay. Depois, acho que é no mesmo parágrafo, tem dado uma M boa. O M também está a mais. Aí. Certo. Salomé, estás a acompanhar? Sétimo parágrafo, o visto é com minúscula, salvo erro. Sim. O visto do tribunal, é este aqui. Sim. Uhum. Depois, ainda no mesmo parágrafo, é dos 20%, não é do 20%. Dentro dos 20% Julgo que sim. previstos, Sim. dentro dos 20%, Dos. e previstos. Ou Sim, previsto, sim, sim, ou claro, previsto. claro. Dentro Exatamente. dos 20% previstos. Uhum. Nono parágrafo, a obra não estivesse ou não estiver.
estiver pronto, hoje. Sim. Ok. Confesso que tenho dúvida. Como é que é a Tudo maneira mais bem, tudo correta? bem. Não, eu não. Não sei. Fica à Sim, consideração tudo da bem. Maria Salomé verificar aqui. Não, é a concordância verbal. Sim. Depois, Ok. aí o espaço no disse, que também falta aí, mas isto também é só um pequeno pormenor. Página 14, segundo parágrafo, na linha... também tem o espaço, falta o espaço. Também é sem importância. Página 15, primeiro parágrafo. Possa já ser feita, falta o feita. Página 15, primeiro parágrafo. Possa já ser feita com aquele empréstimo. Ok? Depois, no terceiro parágrafo, também falta aí um espaço no disse, mas pronto. E página 16, segundo parágrafo, em relação... Parece-me que a vírgula está a mais. Em relação à parte não comparticipada, disse que sim, a primeira vírgula, não Sim, é? sim, sim. Pois. Correto. E depois é só espaços também, sem grande importância. Segundo parágrafo afirmou, não tem espaço. Sétimo parágrafo, economia circular, disse, carece de espaço também. Falta um espacinho. Salomé, acompanhaste todas estas questões? Sim? Então, há mais alguma observação que alguém pretenda fazer? Não. Nesse caso, vamos colocar a ata à votação, com estas alterações, obviamente. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. As pessoas que não tiveram os votos só são contados de quem esteve presente na sessão. Não. Portanto, as pessoas que não estiveram não votam, por simplesmente não votam, nem sequer se conta a abstenção. É mesmo só de quem esteve presente. Continuamos no período de antes da ordem do dia e passo a palavra para os eleitos da Assembleia para colocarem alguma questão que tenham a colocar. Façam um favor de fazer sinal. Ok, então tem a palavra o José Oliveira, se faz favor. Boa noite. Antes de mais, eu queria só deixar uma nota de agradecimento ao município, nomeadamente na pessoa do Sr. Presidente da Câmara, pela ajuda que me deu nas cerimónias fúnebres da minha filha, ao disponibilizar prontamente, depois de uma chamada minha, um autocarro para levar as pessoas da Guiar. Portanto, queria deixar que ficasse registado em ata o ato de louvar. Obrigado. Muito obrigado. Manuel Rafael, faz favor. Vou colocar aqui algumas questões que me parecem pertinentes. É difícil de entender a forma como os espaços verdes são geridos em Viana do Alentejo. É necessário chegar sempre a situações extremas para o município intervir. A manutenção parece ser palavra vã e não será certamente por falta de água. Se pensarmos que Viana ostenta orgulhosamente os seus fontanários a jorrar água continuamente dia e noite, como muitas poucas terras se podem gabar, tirar proveito desse aparente inesgotável recurso é outra história. Vem isto a propósito do estado em que se encontra o Jardim do Recio, completamente abandonado e entregue a si próprio. Até mete dó. Por arrastamento, a fonte das Freiras, no mesmo local, está também num estado confrangedor. Da Quinta da Joana também não vêm boas notícias, não só pela vegetação seca e abundante, mas também pela sempre adiada intervenção visando o nivelamento do piso da pista. Por sua vez, no Jardim do Altinho, pode-se assistir ao desaparecimento quase total da bela coleção de plantas autóctones que ali habitaram até há bem pouco tempo. Nos canteiros sobra a terra e as mangueiras do sistema de rega, que provavelmente nem funcionam. Por sua vez, os parques infantis, que supostamente foram todos chumbados pela inspeção da ASAE,
continuam a funcionar exatamente com os mesmos equipamentos, só que mais degradados e com pisos que são verdadeiras armadilhas para as crianças. Mudando de tema e dado que a situação se vem agravando, vejo-me na obrigação de voltar ao assunto. Senhora Daes, não me vou pronunciar sobre o que cada um publica ou deixa de publicar nas redes sociais, mas, pela minha parte, desde há muito tempo, faço questão de divulgar e promover, de certa forma, o que o Conselho tem de melhor, sobre a forma de fotografia. Assim, há uns tempos atrás, publiquei uma foto, precisamente, do santuário com enquadramento do santuário, com enquadramento bem florido e apelativo do santuário, numa página de um grupo com algum prestígio, a National Geographic, que mereceu o seguinte comentário. Encontramos este tesouro, por acaso, numa viagem pelo Alentejo. Vale a pena o desvio. É claro que eu não conheço a pessoa, mas verifiquei que se tratava de uma pessoa de Leiria. Em minha opinião, este comentário traduz bem a falta de visão estratégica e de aproveitamento de um recurso que faria as delícias de muitos concelhos neste país. Há uns meses, sei que tivemos a visita de um grande grupo de pessoas séniores que tiveram a oportunidade de apreciar o que de melhor temos no concelho. Também sei que a iniciativa partiu de alguém com ligações a Viana e isso naturalmente facilita o processo. Mas, mesmo assim, considero que a oferta de um pacote turístico deste género, centralizado no santuário e envolvendo também o Paço dos Henriques, os chocalhos, a olaria, o núcleo museológico, a coleção de artesanato de José Manuel Água Morna, o castelo, o canto alentejano, os restaurantes locais, até a Universidade de Sénior, etc. Seria um pacote turístico que poderia ser destinado à população sénior, sem excluir naturalmente as escolas ou outros eventuais interessados. É claro que tudo isto dá muito trabalho, não é? É óbvio, não cai do céu. Mas sem ele nada se faz. Já agora também atrevo-me a sugerir que se fosse, ou seja, colocado um outdoor em Évora a promover o santuário como destino, acho que seria ouro sobre azul. Fica a sugestão. Agora vou, para terminar, só colocar aqui 4 questões. A primeira é, para quando está prevista uma intervenção no Jardim do Rocio, em Viana? A segunda questão, quando vão ser requalificados os parques infantis do concelho? Terceira questão, tenciona o município repor os lancis do envolvente da Senhora Daes e vedar o espaço frontal do santuário? E quarta questão, existe a possibilidade de a requalificação do bairro das casas pré-fabricadas em Aguiar, no âmbito do PRR, ser cancelada ou abandonada, portanto, o projeto? E é tudo. Muito obrigado. Muito obrigado. Célia Sabino, faz favor. Boa noite a todos. Em nome da bancada do Viva, queria deixar aqui o voto de pesar pelo falecimento do Sr. Francisco Síttima. Os eleitos pelo Viva apresentam o seu voto de pesar pelo falecimento do Sr. Francisco António Síttima. Com muito pesar, tomamos conhecimento do falecimento do Sr. Francisco António Síttima. Faleceu na quarta-feira, dia 15 de maio, aos 97 anos. Um homem de causas, fez a sua ação política, que foi principalmente visível no Concelho de Viana do Alentejo, onde, ao nível autárquico, ocupou o lugar de vereador na Câmara Municipal de Viana do Alentejo, eleito pelo PPD-PSD no período entre 93 e 97. A sua atividade também se fez no sentido cívico, principalmente como provedor da Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo, durante bastantes anos, entre 92 e 2009, onde deixou uma obra notável. Foi-lhe atribuída a Medalha de Honra do município a 13 de janeiro de 2015, no âmbito das comemorações do feriado municipal. O município de Viana do Alentejo decidiu agraciar o município Francisco António Síttima com a Medalha de Honra Municipal pelo inestimável contributo que deu para o desenvolvimento social e humano do concelho, o qual foi responsável pelo destino da Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo durante quase 2 décadas. Investido dos seus papéis cívicos, Francisco António Síttima contribuiu de forma meritória ao serviço dos nossos cidadãos e para elevar a sua consciência de cidadania.
A sua morte constitui uma perda irreparável e deixa desolados os seus familiares e amigos. A coligação Viva endereça à família e amigos sentidas condolências. Portanto, Cecília Lopes, Célia Sabino, João Fialho, Fernando Brito e Silva, Frederico Carvalho. Solicitamos que, após votação e aprovação do voto pesar, seja dada publicidade do mesmo, junto da respectiva família e munícipes, através das redes sociais e dos órgãos de comunicação disponíveis do Conselho/Distrito. Voto pesar pelo falecimento do Sr. José Manuel Água Morna, que faleceu a 9 de junho em Viana do Alentejo. José Manuel Água Morna era uma figura incontornável no concelho. Era fácil encontrar e conversar com esta magnífica pessoa todos os dias na Praça da República ou no Café Central em Viana. Era um homem de trato simples, humilde e sempre disponível para uma longa conversa. Das recordações do seu saudoso Moçambique ao dia-a-dia de Viana, muitos eram os pretextos para uma troca de palavras. José Manuel Água Morna era um verdadeiro autodidata. Desde trabalhar o ferro, a madeira, materiais elétricos e muitos outros materiais, tudo lhe era possível para criar e recriar, ou pura e simplesmente para desenrascar um vizinho. Mas foi essencialmente através do trabalho em madeira que o artesão José Manuel Água Morna se apresentou com as suas obras. As suas obras e as suas personagens contam histórias do Alentejo, contam histórias de um mundo rural alentejano vivo, mas cada vez mais esquecido. Cada uma das suas personagens tinha vida própria, entre amores, jangas, traições, encontros, sucessos e realizações. Não eram personagens estáticas. Durante muito tempo, as suas criações estiveram ligadas à agricultura, mas sobretudo ao mundo rural. Posteriormente, criou uma coleção notável de esculturas dos diabos. Esta coleção única, de um espólio com elevado valor artístico e uma mais-valia para o património cultural local e regional, pertence à Câmara Municipal de Viana do Alentejo e é visitável através de uma exposição permanente no edifício da antiga Biblioteca de Viana, na Praça da República, onde está também instalado o núcleo museológico. Para além de artista, José Manuel Água Morna desenvolveu uma atividade cívica de notável importância. Quis o destino que a sua morte ocorresse num dia de eleições. Devemos evidenciar o valor de José Manuel Água Morna enquanto artista, cidadão ativo, mas principalmente enquanto ser humano. Com a morte de José Manuel Água Morna, a cultura e o artesanato da região Alentejo ficaram claramente muito mais pobres. A coligação Viva endereça à família e amigos sentidas condolências. Cecília Lopes, Célia Sabino, João Fialho, Fernando Brito e Silva, Frederico Carvalho. Solicitamos que, após votação e aprovação do voto pesar, seja dada publicidade do mesmo junto da respectiva família e munícipes, através das redes sociais e dos órgãos de comunicação disponíveis do Conselho Distrito. Obrigada. Muito obrigado. Vamos tratar já destes dois documentos, para depois podermos continuar com os restantes temas. Não sei se alguém quer colocar alguma questão, quer em relação ao primeiro, quer em relação ao segundo. Eu estou, obviamente, totalmente de acordo com os dois documentos, mas sugeria só aqui um pormenor em relação ao Sr. Cítima, quando diz que ele ocupou o lugar de vereador na Câmara Municipal no período de 94, 97. 94, digo eu. Sim, e eu digo 94, 97. De certeza, de certeza. É 94, 97. E aqui não tem dúvidas. As eleições aconteceram realmente ainda em 1993, mas a tomada de posse foi no primeiro dia útil de 1994. Dia 3, salvo erro. 3 de janeiro, salvo erro. Tive o prazer e o privilégio de trabalhar muito com o Sr. Cítima. Aliás, basta ver que os anos que ele teve enquanto provedor da Misericórdia basicamente coincidiram com as minhas tarefas no outro lado. Portanto, trabalhámos mesmo muito, muito, muito. E foi uma grande perda. Pronto, é a ordem natural da vida. Todos nós vamos envelhecendo e um dia vai acontecer-nos também. Mas foi efetivamente uma grande perda, sem dúvida nenhuma. Se ninguém quer colocar questões, vamos submeter os documentos à votação. O primeiro, o voto, pela ordem que foi lida. Primeiro, em relação ao Sr. Francisco Cítima. Pergunto se alguém vota contra, se alguém se abstém. Está, portanto, aprovado por unanimidade. O segundo, em relação ao Sr. Água Morna. Pergunto se alguém vota contra, se alguém se abstém. Estão, portanto, aprovados por
Unanimidade. Senhor Presidente da Junta de Alcáçovas, faz favor. Da Assembleia Municipal, saúdo assim naturalmente os restantes colegas da mesa, sou Presidente do município de Venda do Alentejo, mais vereadores aqui presentes, colegas da Assembleia Municipal, funcionários que hoje presentemente e muito peço desculpa, muito simpaticamente, mas sobretudo muito voluntariamente ajudam aqui no assegurar dos serviços naturalmente de saúde. Tenho aqui algumas questões, umas mais práticas, uma um pouco mais da orgânica da própria Assembleia Municipal, que gostaria de pedir, através da pessoa do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, se for possível naturalmente, o programa, eu tenho tido algumas, eu pessoalmente, mas também alguns colegas do Viva, alguns problemas no acesso à documentação do programa Gestiona, julgo que é que sim, o nome. Era que haja alguma facilidade nesse acesso, mas sobretudo outra questão que deixo aqui ao critério, eu pelo menos a minha experiência anterior em Assembleias Municipais, nomeadamente num conselho aqui ao lado, os documentos ficavam sempre disponíveis, independentemente do tempo que passe. E eu acho que às vezes nós podemos nos descarregar na altura certa, obviamente podemos ter acesso a eles através de colegas ou através de um documento que está impresso e que nos cedem, mas parece-me que poderia ser útil que esses documentos ficassem sempre permanentemente de acesso público, pelo menos acesso público aos representantes, aos deputados municipais. Poderia ser, parece-me a mim, uma boa sugestão, uma ideia que pudesse colher caminho no sentido de acrescentar valor aos serviços e naturalmente ao acesso e ao trabalho a desempenhar pelos deputados municipais. Dito isto, tenho algumas questões que gostaria de colocar ao Sr. Presidente do município de Venda do Alentejo. Sr. Presidente, com todo o respeito, obviamente nós reunimos recentemente, na última terça-feira, essa reunião foi entre as duas entidades, portanto o município e a Junta de Freguesia. Há aqui alguns temas que foram discutidos, mas há aqui outros pormenores dentro dos próprios temas que eu gostaria que o Sr. Presidente, se fosse possível, até porque falamos aqui o mais democraticamente possível e o mais pluralmente possível, porque estamos aqui com todos os órgãos eleitos e naturalmente da oposição. Relativamente a esses pontos, a Junta de Freguesia de Alcáçovas apresentou uma reclamação ao IP por causa do estado de conservação da Nacional 380, portanto a estrada, salvo erro, que faz a ligação Évora até Alcáçovas, sendo que, pronto, sensivelmente ali à estação, ela deixa de ser Nacional 380 e salvo erro é 257, me parece, que vem de Viana, mas o que é facto é que é um acesso, é uma via rodoviária de acesso ao nosso concelho. E como tive a oportunidade de dizer nessa reunião ao Sr. Presidente, a estrada, sobretudo até do ponto de vista da sinalização, está num estado lastimável. Obviamente a responsabilidade não é de todo do município, nós sabemos disso, mas apenas exortar mais uma vez, tal como a Junta de Freguesia de Alcáçovas já o fez ao IP, porque obviamente a força de uma freguesia é uma força de uma freguesia, a força do município tem outra dimensão, outra grandeza e sobretudo outra capacidade de persuasão junto das entidades próprias. Naturalmente o que aqui está a pedir é esse esforço, digamos assim, acrescido, para que de forma célere, o mais célere possível, até porque isto naturalmente remete a uma questão de segurança, não é? Sem dúvida, porque à noite quem faz esta estrada nota perfeitamente que nem vimos a sinalização do meio da faixa, o traço contínuo, descontínuo e mesmo das bermas, portanto não sabemos quando é que está a acabar ou não. Esta era uma primeira questão. Associada à temática da rodovia, mais uma vez, e porque aqui estamos perante todos os eleitos, a estrada municipal, esta sim já é da esfera do município, a estrada municipal portanto, Alcáçovas Santa Catarina, Alcácer, dizer que, e como disse também em sede de reunião, o ideal será a articulação com o município vizinho, porque ela naturalmente está mais sensivelmente metade, e depois o que aconteceu muitas vezes no passado é que ora estava o lado do município de Viana arranjado e o lado do município de Alcácer por arranjar e vice-versa. Isto aconteceu reiteradamente durante décadas. Obviamente será o ideal, também sabemos que são custos, em alguns casos, um pouco elevados, mas pelo menos alguns melhoramentos poderão ser feitos naturalmente, porque para a freguesia e para o concelho por arrasto, sem dúvida alguma, é uma rodovia que se reveste de uma enorme importância por o acesso que há às praias do litoral alentejano,
pelo comércio que isso também acarreta aqui, pessoas que tomam os pequenos almoços, as refeições, que vão visitar Alcáçovas. Portanto, é mesmo uma via de extraordinária importância para a freguesia e para o concelho. Sobre a questão da saúde, na área da saúde, o centro de saúde, se há mais alguma novidade para além daquela que nos foi transmitida na reunião passada. E sobre os recursos humanos, tivemos algumas boas notícias. Gostaria de saber se podia acrescentar algo mais sobre a questão dos recursos humanos, portanto, médicos sobretudo, associados ou alocados à freguesia, à unidade local de saúde de Alcáçovas. Sobre parques infantis, aproveito já agora para fazer aqui esta publicidade da Junta de Freguesia de Alcáçovas, tendo ano passado instalado o Parque Infantil da Laje, vai instalar entre o próximo mês e agosto, mais tardar, um parque totalmente novo do Jardim do Recio, aqui em Alcáçovas, mas nesse seguimento também aproveito para perguntar ao Sr. Presidente do Município, porque houve esse compromisso, numa altura que eu tinha suspendido de mandato, mas substituído pelos meus colegas do Executivo, foi firmado um acordo, um compromisso do município, que os parques de infantis dos Barracões, portanto da zona do bairro dos Barracões e da Santinha, o município avançaria com essa remodelação, digamos assim. Obviamente a freguesia de Alcáçovas não enjeita qualquer responsabilidade, a manutenção, cresce isso, mas como tinha havido esse compromisso, saber se há alguma novidade por parte do município relativamente aos parques, e já agora, no seguimento daquilo que foi dito aqui por um colega anterior do Partido Socialista, no Conselho no Conselho, na Freguesia de Viena, também há algumas questões, porque estava previsto, e julgo que também em Guiar também estava prevista alguma remodelação do Parque Infantil. Relativamente ainda a parques infantis, também esteve previsto, e isso durante algum tempo levou-nos aqui em algum tira-teimas entre as duas instituições, portanto, freguesia e município, o parque infantil que existiu no passado na EBI de Alcáçovas, se há alguma novidade que o Sr. Presidente pode nos dar sobre isso, ou se isso está a aguardar, digamos assim, o conjunto da remodelação do edifício e do parque escolar na EBI. Para terminar, isto foi dito ao Sr. Presidente, mas eu não, Sr. Presidente, eu sou considerado ser uma pessoa muito teimosa e não posso deixar essa prerrogativa ao acaso. Portanto, eu tenho que fazer jus a isso e, portanto, vou reiterar um pedido, que é a legalização de 2 edifícios que há muito tempo nós reclamamos. Que, tal como tive a oportunidade de dizer nessa reunião, na última reunião, aqui já agora se permite abrir um parênteses, nós gostaríamos de ter reuniões muito mais calendarizadas e muito mais, ou menos espaçadas no tempo. Nós tivemos mais de 4 meses sem estar reunidos e parece-me a mim, independentemente das suas necessidades, das suas solicitações, que certamente serão muitas, mas não posso falar pelas minhas colegas de executivos de freguesias do Conselho, mas pelo menos para nós, freguesia de Alcáçovas, é muito importante estreitar relações e manter uma via de comunicação mais participada e mais célere. E, portanto, 4 meses é muito tempo para muitos assuntos que são urgentes de tratar entre as partes. Fecha parênteses, a legalização do edifício da Cruz Vermelha e a legalização da ampliação do cemitério. Isso tem, sobretudo a parte do cemitério, traz ónus muito grandes para nós, freguesia de Alcáçovas, e, Sr. Presidente, queria dizer-lhe, independentemente das questões de recursos humanos que eu sei que o município tem, se for necessário alguma avança específica para um técnico contratado só para este fim, a freguesia de Alcáçovas ajudará nisso, porque nós temos mesmo, falta 1 ano e pouco mais para terminar o mandato. Nós gostaríamos, nós, freguesia executiva de Alcáçovas, que isso pudesse ficar concluído neste mandato. Era muito importante e julgo que valorizava, dignificava ambas as instituições. Fica este desafio final. E fico-me por aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela atenção e pelo tempo que me permitiu usar a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Já temos aqui um conjunto, tenho ainda mais uma inscrição, mas já temos aqui um conjunto de questões e eu vou pedir ao Presidente da Câmara que possa, enfim, emitir as opiniões e comentar aquilo que entender. Antes disso, só porque o Sr. Presidente da Junta colocou aqui uma questão relativamente ao Gestiona, e foi colocada diretamente. Eu devo dizer que o sentimento em relação ao Gestiona é um bocadinho transversal a todos os eleitos, acho eu. Não é muito fácil
Quer dizer, eu devo dizer que eu pessoalmente não tenho tido dificuldade. Já tenho o esquema rotinado, não tenho tido dificuldade. Mas no início, e por exemplo, nesta Assembleia temos aqui 6 pessoas que vieram em substituição. Algumas, 7 pessoas que vieram em substituição. Praticamente é 50% deste órgão. Portanto, quando são os membros que vêm com mais regularidade, em princípio o sistema já vai estando funcional. Quando são pessoas que vêm em substituição, é muito mais complicado. Tem que estar a aditar ao sistema, com autenticações, com isso tudo. Pessoalmente também não... Há lá um conjunto de frases, vocês já viram, aqueles itens que ficam do lado esquerdo, há um que diz, eu imploro, é qualquer coisa deste género, imploro dentro de um sistema destes. Acho que é assim, penso que estou a falar de cor, mas penso que é, eu imploro. Bem, a terminologia não é toda a mais, enfim, a mais adequada a este tipo de funcionamento. Portanto, partilho das questões que coloca. Eu não me apercebia, eu descarrego sempre os documentos, antes de cada Assembleia, como estão a ver. Portanto, não volto lá depois para ver se lá estão ou não. Francamente, nunca vi. Mas entendi, pelo que disse, que os documentos, ao fim de um tempo, desaparecem. É isto. Pois, eu não volto lá, como os descarrego sempre, não volto lá. Sim, Cília. Eu recebi uma declaração de abstenção, que era porque não acedi à página no prazo que eles achavam, que terminou dia 26 à meia-noite. Eu lamento muito, faço parte desta Assembleia, foi minha vontade, mas a minha vida não é isto, não é? Eu não posso andar em cima do computador logo ali, e acho que os documentos não deviam sair, pelo menos eles já saem depois. Agora, antes da Assembleia, independentemente da pessoa ir lá no dia que é notificada, ou na véspera, nós temos que ter direito a aceder aos documentos. E eu não tive. Eu tive quinta-feira de manhã sempre em contacto com o município, falei com a Sandra, falei com a Salomé, resolveram o problema com as ferramentas que tinham disponíveis, dispostas a mandarem-me inclusive por mail, e eu continuo, eu tenho o link porque a Salomé o disponibilizou, mas se eu for lá entrar na plataforma, não tem notificações. Por isso eu nem estou notificada para estar aqui. O programa não pode funcionar assim. Se não funciona, se calhar era melhor funcionar com as duas coisas em simultâneo, até ver quando é que o programa começa realmente a satisfazer as necessidades, porque neste momento não está. É impossível, não é? Nem conseguimos estar a ler os documentos todos ali. É impossível, não é? Eu não consigo, se alguém consegue, olha, ainda bem. Ok. Eu penso que está, como eu disse há pouco, acho que o sentimento é um bocadinho transversal a todos os eleitos. De uma forma geral, portanto, aquilo que podemos fazer, eu pessoalmente não posso fazer grande coisa, o que posso fazer é pedir ao Sr. Presidente da Câmara para que possa ver com os técnicos que trabalham nesta área o que é possível fazer para melhorar o funcionamento, para permitir que a documentação fique, que não caia e desapareça ao fim de algum tempo, que possa ficar, e que torne as coisas, se possível, um bocadinho mais práticas, mais operacionais, porque realmente todos nós sentimos isso. E como disse, há pessoas que estão aqui que raramente vêm e que tiveram uma dificuldade extrema. Como é que eu faço? Como é que eu entro? Como é que tiro os documentos? É realmente complicado. Portanto, fica esta necessidade que me parece mesmo que é transversal. Sr. Presidente, para responder às questões. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa noite a todos. Aqueles que ainda não tive a oportunidade de cumprimentar, deixem-me começar por Zé Oliveira. Muito obrigado pelo agradecimento. Não precisavas, não tinhas necessidade de o fazer. Obviamente que teria que estar aberto a qualquer ajuda que precisasses. E digo-te, felicito-te por estares aqui hoje, que eu não sei se era capaz de o fazer. As considerações do Mané, do membro Manuel Jorge, são as considerações. As perguntas vou tentar responder a todas. Intervenção no Jardim do Rossio, de momento não está prevista nenhuma intervenção no Jardim. Manutenção sim, e na segunda-feira vão entrar um grupo de jardineiras lá para compor um pouco aquilo que ali está, porque tem de facto muitas ervas e todos nós sabemos a pessoa que foi alocada àquele jardim há muitos anos que não faz mais, nem muito mais, nem muito menos. Não faz mais que apanhar as laranjas que todos os dias caem das laranjeiras. Para bem do senhor, está à beira da reforma e nós vamos ter que reestruturar e ter outra pessoa ali mais dinâmica para aquele espaço que tem a dignidade que tem, se tornar de outra forma.
A questão dos parques infantis está, neste momento, na posse do chefe de divisão da DGR, para acabar de reler e dar uma olhadela para se lançar o concurso. Está tudo feito, estão os orçamentos pedidos, está tudo referido, o que é preciso, o que não é preciso. Portanto, muito em breve está a sair o concurso para a atribuição da requalificação dos parques infantis. Estou a falar do Conselho, portanto, de todos aqueles que temos compromissos. Já agora, aqui respondo a duas perguntas, que é também do Sr. Presidente da Junta. Não sei se são exatamente aqueles que ele referiu que tomámos esse compromisso, mas hão de ser com certeza, se não forem esses são outros, mas o compromisso mantém-se e quando estou a falar de parques infantis estou a falar mesmo do Conselho, inclusive é da Guiar também, como referiu. A questão de repor os lancis no santuário, sim, sem dúvida, de repor aqueles lancis que lá faltam, já deviam ter sido repostos, mas como toda a gente sabe também, aquilo ainda tem que levar muitas camadas de terra, não são uma, nem 10, nem 100, ainda tem que levar muitas. E estávamos a evitar estar a pôr lancis para depois a seguir se partirem outra vez, porque já não basta a configuração que é aquilo que é, fica ao gosto de cada um, e que de lancil a lancil tem umas aberturas que parece que aquilo não está pronto, mas o arquiteto diz que é assim, a gente tem que respeitar. Portanto, já não basta isso, não, de facto, a falta dos lancis, que lá está. Mas, como digo, ainda temos que pôr lá muito mais terra, estávamos a evitar pôr. É obviamente que, ao aproximar das festividades, se calhar temos que os repor e depois temos que tirar outra vez, para aquilo ter uma apresentação mais digna. A questão da requalificação do bairro de Aguiar, como a pergunta que fez, não há nada que me diga ao contrário que não vai ser feito. Neste momento não tenho nada que me diga ao contrário. Apesar de muita coisa, como o Mané acabou de dizer, não está aqui a falar sobre aquilo que ouve ou sobre aquilo que vê nas redes sociais. Portanto, eu não tenho indicação nenhuma, pelo contrário, temos o projeto em execução, deve ser entregue, a parte final do projeto deve ser entregue no final da semana que vem, com as alterações que houve, que tiveram que haver, consultámos os vereadores, consultámos a Junta de Freguesia, portanto já houve uma ampla dedicação a esse projeto e tudo indica, nada nos indica que o projeto não vai para a frente. Portanto, penso que respondi às quatro questões que me tinha posto. Da questão do Federico, do Presidente da Junta de Alcáçovas, é de facto uma pessoa teimosa e vê-se que acabámos de ter uma reunião há uma semana, vem pôr outras vezes as coisas aqui. Portanto, é de facto um bocadinho de teimosia. E quando reclama que quer mais reuniões, a última reunião foi há 3 meses, não foi há 4, foi há 3. Foi na altura, foi uma semana antes da Assembleia e depois tornou-o pôr aqui na Assembleia. Se for para repetir, eu não concordo consigo, não vale a pena a gente reunir. Basta pôr aqui uma vez, pronto, e toda a gente fica a saber, porque o seu objetivo é também que os outros saibam, basta ter aqui, escusamos estar a perder tempo, como que perdemos, porque a gente quando se senta, põe-se a conversar, estamos sempre ali 3 ou 4 horas, portanto, se for para repetir, acho que não vale a pena, põe-se aqui uma vez e acabou. Se for para, de facto, tratarmos vários assuntos, então tratamos assuntos lá, tratamos assuntos aqui, mas nós também não podemos estar de mês a mês, mês a mês até era o que a gente fazia, no início era praticamente quase todos os meses. Desta vez houve de facto uma reposição aqui das questões e eu achei um bocado desnecessário também, para além da falta de disponibilidade. Mas pronto, vou obviamente responder às questões que aqui colocou. A reclamação que fez da estrada de Évora, portanto, a IP, a Câmara associa-se a ela e poderemos fazer, desde já fica aqui o meu compromisso de fazermos também, associarmos ela de uma forma, nós reclamando também. Acho que faz todo o sentido, não sendo uma estrada também da nossa obrigação, mas isso é como tanta coisa que não é da nossa obrigação e nós tentamos que elas funcionem bem no nosso concelho. A estrada de Alcáçovas-Évora será obviamente mais uma. Em relação à estrada de Santa Catarina, o que podemos ir fazendo é as reparações. Nós não temos dinheiro para reparar aquela estrada como ela precisava de ser reparada.
Aquela estrada tem um histórico muito grande em termos de reparações e em termos de alcatroamentos. Portanto, o que nós podemos fazer nesta altura do campeonato é ir fazendo reparações ou fazendo alguns pequenos troços para ela melhorar, reconhecendo nós, de facto, a importância que ela tem, principalmente para a freguesia de Alcáçovos, mas, como disse muito bem, a reboque vem também o Conselho de Viana. Centros de saúde, dentro de, eu tinha dito, salvo, não sei se foi numa das reuniões de Câmara, não me lembro qual, e julgo num Conselho Local de Saúde, qualquer coisa assim, eu tinha dito que na última quinzena de julho ia começar as obras, houve um pequeno atraso em termos de contratos, em termos de papéis, de burocracias, e vai começar, certamente nos princípios de julho, vão começar a construção dos 2 polos de saúde, exatamente um aqui em Alcáçovas e o outro em Aguiar. Em relação à outra metade, praticamente, que pode-se assim dizer, do Centro de Saúde de Viana do Alentejo, o projeto também está praticamente pronto, o projeto de arquitetura está mesmo pronto, tem estado a fazer a parte da estrutura, mas julgo que está praticamente terminada, dentro de pouco tempo será lançada essa obra também, ainda não tenho prazos que possa aqui dizer. E já agora fazer, como disse há bocadinho e referiu, a questão dos profissionais de saúde. Quando chegarmos a dia, salvo erro, 2 a 3 do mês que vem, teremos 5 médicos e médicas, obviamente, com a entrada da doutora Joana de Brito, vamos ficar com 5 médicos no nosso concelho, a dar consultas. As consultas, não digo que são 5 médicos de família, mas a dar consultas também a famílias, e, para além disso, mais 3 médicos que já começaram a dar consultas, a fazer consulta aberta. Esses 3 médicos são rotativos, não quer dizer que sejam sempre os mesmos, é através de uma empresa, e esses médicos virão fazer consulta aberta na freguesia de Alcáçovas e de Viana do Alentejo. E um dos outros médicos irá dar consultas em Aguiar, não sei dizer se é uma vez por semana, quantas horas são. Já agora de salientar que, tal e qual como já estávamos a fazer com um dos médicos que cá estava, a Câmara estava a pagar, tal e qual como fez o anterior Executivo, estava a pagar uma casa, neste caso, ao médico que estava cá, que esse médico saiu, e estamos a fazer a mesma coisa, porque foi uma das condições que os médicos nos puseram, foi só viriam para cá se nós o apoiássemos na questão das dormidas. E nós não temos mais alternativas nenhumas, outras coisas não poderíamos fazer, porque sabemos que há concelhos aqui na zona do Alentejo, que há concelhos que em cima do ordenado dos médicos lhe põem mais 1000 euros, que até lhe apoiam os transportes, dão-lhe dinheiro ao quilómetro, fazem essas coisas todas. A Câmara de Viana não tem capacidade para isso. Mas para pagar os alojamentos ainda vamos tendo, e obviamente temos uma casa alugada aqui em Alcáçovas, e alojamos aí os médicos. Portanto, esses médicos, estamos a falar dos médicos que fazem consulta aberta, que vão rodando esses médicos. Mas pronto, é um esforço também da Câmara, é mais algum dinheiro que nós gastamos, mas obviamente que todos sabemos que é um esforço digno e que se tem que fazer. A questão dos parques infantis, portanto, foi aquilo que eu já tinha dito. Como digo, não sei se são esses 2 que falou, provavelmente serão, não tenho de cor, mas pronto, já referi a questão dos parques infantis. A legalização dos edifícios, como disse na reunião, eu não tenho técnicos suficientes, arquitetos suficientes para que neste momento se dediquem a fazer legalizações. Porque eu percebo, obviamente, e defendo a saúde de freguesia, e muito bem, mas as legalizações não são só em Alcáçovos que são necessárias. Não é só a Cruz Vermelha nem o cemitério. A Junta de Freguesia de Aguiar, a Junta de Freguesia de Viana, os bombeiros de Viana, e agora podia dizer aqui mais 5 ou 6, que não me estou a recordar deles todos, mas tudo isto precisa de ser legalizado. Tudo isto ao longo destes anos não foi legalizado. Ao longo destes anos todos. São muitos anos. E eu, neste momento, não tenho técnicos suficientes para isso. E não tenho porquê. Nós, felizmente, na parte da UP está-nos a correr muito bem, o trabalho que estamos a fazer, e estamos a conseguir dar saída do igual número de processos que entram.
Eu estou a dizer de igual número de processos que entram. Não estou a dizer que estamos a dar saída dos mesmos processos que entram com rapidez. É de igual número. Portanto, significa que há processos que vão ficando para trás, mas pronto, isto há sempre pessoas que não metem os documentos todos, há outras pessoas que demoram a responder, há outros pareceres que temos de pedir a outras entidades, e aí vamos buscar alguns processos antigos, ou mesmo pessoas que nos vão lá pedir e reclamar processos que lá estão, como a gente todos sabemos, não vale a pena estarmos a puxar essa conversa outra vez para aqui, de há muitos anos. Mas estamos a conseguir... O mesmo número de processos que entram é o mesmo número de processos que saem. Já fizemos essas contas ao fim do ano, já fizemos ao fim de 3 meses, já fizemos ao fim de 6. É exatamente isto que estamos a conseguir. O que é que significa? Se eu tirar os técnicos para fazer outras coisas, no caso de legalizações, começam os processos outra vez a ficar atrasados. E começamos outra vez a ver processos empilhados naquela casa. Coisa que eu gostava, pelo menos enquanto eu ali tivesse, que isto não acontecesse. Portanto, de momento, não sou capaz de resolver esse problema. Não é viável de maneira nenhuma fazermos isso. Mas pronto, obviamente que isso está nos nossos planos, são essas as nossas intenções. Temos já foi a reunião de Câmara, não me lembro também, há muito pouco tempo, a abertura para abrirmos mais um lugar para um arquiteto. Esse processo vai decorrer dentro de pouco tempo e certamente, se calhar, com a entrada de mais um arquiteto, o chefe de divisão consiga também começar a fazer outro tipo de coisas que não seja avaliações de processos. Não me lembro se tenho aqui mais alguma coisa. A questão já falámos da questão das reuniões. Deixem-me dar só aqui uma opinião também sobre o Gestiona. O Gestiona também nas reuniões de Câmara tem-nos causado alguns problemas, alguns até embaraçosos, e alguns que nos fazem perder ali umas horas. Já temos passado ali umas horas, quase tantas como aquelas que estamos a reunir a seguir para resolver os problemas que o Gestiona nos provoca. Agora, o Gestiona é uma aplicação nova em Portugal, e que está a ser muito bem aceita e está a ser atualizada com muita frequência. Portanto, é termos todos aqui, e apelo um bocadinho a todos, um bocadinho de paciência, não é? Um bocadinho de paciência para que ele comece a trabalhar no seu pleno. E deixem-me dar a opinião na questão dos documentos desaparecerem. Eu não concordo nada com isso. Os documentos devem lá ficar para sempre. Não é mais tempo. Não é mais tempo, em vez de estarem 15 dias, estarem um mês. Na minha opinião, e é isso que eu vou transmitir aos técnicos, é que os documentos fiquem lá para sempre. Nós cada vez utilizamos menos papel, cada vez utilizamos menos... Se eles não ficarem ali, o que é que se tem que fazer? Tem que se imprimir para depois guardar na pasta de arquivo que já está desatualizada e há quem até já não as tenha. Portanto, vou chamar a atenção disso e de outros pormenores e de outros problemas que vão surgindo com o tempo. Peço desculpa se me esqueci de alguma coisa, mas esqueci. Estamos aqui ainda para ser esclarecido. Disse, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Temos ainda mais uma inscrição. Manuel Rafael, faz favor, só um bocadinho. Quando me estava a referir aos lancis, não estava a referir propriamente ao preenchimento do espaço com mais camadas de terra. O que se passa é que a retirada dos lancis contraria o espírito com que a obra foi concebida, ou seja, eliminar os postos de iluminação que estavam lá, e também deixar uma panorâmica completamente livre, sem carros lá à frente do santuário. O que acontece é que, com a retirada dos lancis, para as atividades que a Câmara tem que promover, naturalmente, isso é indiscutível, deixa ali um caminho aberto para as pessoas levarem o carro precisamente até à porta do santuário. E esta situação está-se a agravar. Era nesta perspectiva que eu me estava a referir. Nem sequer era o preenchimento porque acho que isso mais ou menos está orientado, na minha opinião. Relativamente ao bairro de Aguiar, fico um bocado preocupado que o Sr. Presidente não está preocupado com aquela cerimónia que aconteceu em Évora de assinatura dos projetos, não é? E com o aproximar do fim do prazo para a execução da obra. De facto, isto deixa-me preocupado e muito mais às pessoas que vivem a Guiar, certamente. Obrigado. Sr. Presidente, Obrigado. Sr. Presidente, se me desse licença, eu respondi a isto. Sim, eu só fazer um comentário e passo já a palavra. Okay. O comentário não é em relação àquilo que o Manuel Rafael disse, é em relação a... permitindo-me discordar daquilo que disse o Sr. Presidente da Junta e o Sr. Presidente da Câmara, eu não acho que se aplique a questão da teimosia.
Eu acho que quando são políticos e o fazem e falam nas coisas recorrentemente, é porque têm uma convicção forte e porque, enfim, não querem desarmar. Mas teimosia não, portanto, outras pessoas poderá ser, mas no caso dos políticos é mesmo uma questão de convicções fortes e não de teimosia. É a minha perspectiva. Sr. Presidente? É uma questão de perspectiva. E de coerência também. É uma coerência também. É uma questão um político que diz a mesma coisa e repete a mesma coisa e repete a mesma coisa, cada vez é mais raro. Portanto, a coerência é um bem a preservar, na minha perspectiva. Muito bem, Sr. Presidente, é uma forma de ver, e também aqui quando falamos nisto, tanto o Sr. Presidente como eu, de certeza que nunca é com parte depreciativa, tanto de forma nenhuma. E já nos conhecemos e trabalhamos sem esse tipo de problemas. Muito bem, Manuel Jorge, concordo plenamente com essa questão dos lancis que estão a tornar e estão a criar mais uma entrada para o santuário, e as pessoas que colocam os carros, eu também passo ali com muita frequência e vejo que de facto tem sido um problema que tem agravado, por isso é que eu digo que temos mesmo que os repor, e nem que a gente depois os tenha que os tirar outra vez, concordo. A questão, eu estou preocupado com a estratégia local de habitação com o bairro da Guiar, estou muito preocupado. Estou preocupado e deixem-me utilizar um termo, e estou um bocadinho ofendido com aquilo que se passou, porque se calhar até todos sabem, mas se não sabem eu vou lhe dizer que foi das maiores injustiças que eu já vi desde que estou neste cargo, e tenho dúvidas, inclusive, é que seja legal a assinatura dos acordos que se passou naquele dia na CCDR, com 25 municípios. O Governo assinou acordos sem as candidaturas estarem analisadas. O Governo assinou os acordos sem as candidaturas estarem analisadas. Isto para mim é grave. O Governo chamou aquelas câmaras por ordem de entrada das candidaturas, que nunca se viu em lado nenhum. Apesar de estar lá no regulamento, mas a questão da entrada das candidaturas sempre serviu para um fator de desempate. Como toda a gente sabe, as candidaturas são classificadas, se ficassem com a mesma classificação, seria, sim, de facto, por ordem de entrada. Agora, nunca seriam, portanto, contratualizadas, neste caso, por ordem de entrada. Porque, ainda por cima, as candidaturas nem analisadas foram. No caso aqui da Escola das Alcaças, passou-se uma coisa idêntica, mas analisaram as candidaturas, as primeiras. Depois, é injusta a mesma porque não analisaram as outras. Mas, pelo menos, aquelas que assinaram estavam analisadas e viram se estavam conforme ou se não. Ou se não estavam conforme, ou se faltava documentos. Agora, ali não estava. O Governo assinou com os municípios e agora, nos próximos 90 dias, vai analisar as candidaturas. Completamente injusto. Não consigo concordar de forma nenhuma com isso. De qualquer das maneiras, ninguém nos disse, ninguém me transmitiu que as candidaturas tinham caído. De forma nenhuma. Porque, como digo, assinaram com 25, mas há mais 47 municípios que ficaram na mesma situação que nós ficámos. E ninguém disse que a obra não se vai fazer ou que a candidatura caiu. Até porque nós temos uma parte da estratégia local de habitação que estava aprovada, que são os 2 milhões, neste momento, salvo erro, 2,5 milhões, porque foi atualizada uma verba, e que esse dinheiro dá pelo menos para 55% ou 60%, não tenho a certeza, daquela obra. E não havendo dinheiro do PRR, que eu acredito que vai haver, não havendo dinheiro, aquilo não cai à mesma. Porque a Câmara de Viana, felizmente, está numa condição económica razoável e tem capacidade de endividamento. Portanto, se for preciso, nós vamos ao BEI, como fazem as outras câmaras, como há outras formas de financiamento. Obviamente que, se tivermos que ir ao BEI, depois temos que pagar o empréstimo, não é? Mas não vamos inviabilizar a questão do bairro da Guiar, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Portanto, para mim, é um problema, preocupa-me. Como digo, fiquei, inclusive, ofendido, entre aspas, mas magoado com aquilo que se passou, com aquilo que vi que era uma injustiça que estava a fazer, e já agora, para que todos saibam, isto foi uma manobra do atual governo. Porquê? Porque o PRR, no Alentejo e no Algarve, estava com uma execução de 5%. E como tinham que aumentar essa execução, fizeram isto de uma forma que eu, continuo a dizer, considero injusta. Porque não é assim, nunca foi assim. Porque da próxima candidatura, todos os municípios mandam a folha de intenção e não mandam mais nada. Não têm a preocupação de mandar os outros elementos todos que são necessários. E depois temos que ver à hora
quem é que meteu na primeira hora, quem é que meteu na segunda hora, quem é que meteu na terceira, para serem, então, abrangidos por os fundos. Portanto, não consigo concordar com essa forma, mas isso não me impede de eu continuar a lutar por aquele loteamento. Disse. Sr. Presidente da Junta, tem que ver com esta matéria ou são outras coisas? São duas questões, uma tem a ver com um assunto que foi abordado pelo Sr. Presidente Faz favor. sobre a questão das novidades que, portanto, estava a retorquir à questão que eu tinha colocado do Centro de Saúde e dos recursos humanos, e o Sr. Presidente também já tinha tido a oportunidade de ter esclarecido isso, que tinha uma casa arrendada para disponibilizar aos profissionais de saúde. E a propósito dessa temática, que está também na minha lógica, associada à estratégia local de habitação, eu gostaria de perguntar, nessa necessidade que o município teve e fazer face, e naturalmente saúdo essa chegada de novos profissionais, de novos médicos, que era mesmo muito, muito urgente, certamente no Conselho, mas na freguesia de Alcáçovas, que conheço melhor, era dramática a situação. Mas se não há habitação, isto é uma questão direta, se não há habitações próprias do município de Viana em Alcáçovas, também já sei que o Sr. Presidente teve a oportunidade de dizer que nessa estratégia local de habitação havia intenção de candidatar Viana e Aguiar, e percebi que Alcáçovas não estaria incluída nesse pacote. Não deixo de lamentar, tenho pena, haverá naturalmente algumas razões atendíveis, não as conheço, mas tenho pena. Mas fica essa questão, se há habitações aqui, na freguesia de Alcáçovas, que sejam do município, porque, para além desta questão específica de profissionais de saúde, ainda há pouco tempo tivemos reunião do CLAS e há situações também muito sensíveis que poderiam, em momentos transitórios, ser oportuno a algumas habitações, questões de violência doméstica, situações de apoio a menores, de imigrantes, portanto, em que poderia ser uma mais-valia, eu não sei se poderá ter até, e não estar em condições de serem utilizadas. Poderia ser no futuro próximo uma sugestão a ponderar. Por fim, um desafio que lanço ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, que também tem assento na CIMAC. Há muito recentemente o Sr. Presidente teve cá também, e naturalmente que também muito me agradou vê-lo por aqui nessa circunstância muito específica, e saúdo a enfermeira Gestrudes, se me permitem os presentes, essa personalização, enfermeiras Gestrudes e também aqui a professora Célia Sabino, por um festival que aqui foi, que decorreu no Paço dos Henriques, que é o Ponte Alto. E a propósito do cante, e que sabemos todos, e o Sr. Presidente também já enalteceu e já valorizou essa realidade, temos muitos grupos corais no nosso Conselho, e não é só Alcáçovas, Viana também, Aguiar também tem tradição, que ficava um desafio que pudesse lançar, em sede CIMAC, uma organização para um festival, para um evento. Sabemos que faz 10 anos também de divulgação do património imaterial da humanidade. É importante a valorização da nossa identidade, da nossa cultura. Muitas vezes o Poder Central esquece disso e muitas vezes valorizamos outras temáticas, outras áreas culturais que nem sequer são propriamente inatas do nosso território. Este património é inegavelmente do Alentejo, e onde existe a alma alentejana. Portanto, ficaria um desafio, o Sr. Presidente fará o que entender, fica um desafio de colocar essa mesma proposta em sede CIMAC. Parece que era importante que, na lógica da administração regional, pudesse haver uma valorização do canto alentejano. Era só isto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. O primeiro secretário no grave está inscrito desde a primeira ronda de inscrições. Para fecharmos este período antes da ordem do dia, peço ao Nuno que coloque as suas questões e depois de seguida o Sr. Presidente responde, e a intenção é fechar por aqui este ponto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Devo dizer que a mesa deve dar sempre prioridade aos membros e assim o foi feito. Muito bem. Então, tenho aqui três temas que queria colocar ao Sr. Presidente e ver esclarecidas. O primeiro tem a ver com, já foi até elencado por o membro Manuel Rafael, mas eu gostaria de, digamos, um pouco mais de informação. Temos conhecimento que em fevereiro de 2024 o Executivo cessou o contrato com a empresa,
que fazia a manutenção da Quinta da Joana, envolvente do ginásio desportivo e das piscinas de Viana do Alentejo. Pronto, com esse contrato, que até, inclusive, foi apelidado de milionário, aí numa Assembleia passada. Portanto, esta empresa fazia a manutenção, como disse, destes espaços pelo valor de 2.030 euros mensais, 2.030 euros mais IVA mensais. Verificamos também que, atualmente, o município tem apresentado algumas dificuldades em garantir atempadamente as manutenções a todos estes espaços verdes que aqui referi e outros. E, nesse sentido, gostaria de colocar duas questões ao Sr. Presidente. A primeira é questionar se o referido contrato que aqui referi, que o Executivo cessou, foi total ou foi parcial? Pronto, ou seja, a empresa já não presta qualquer serviço para o município. E uma segunda questão tem a ver com os trabalhadores que esta semana andaram a fazer a manutenção destes espaços verdes e outros na freguesia de Viana do Alentejo. Pertencem todos ao município ou pertencem a alguma empresa privada? Portanto, esse era um ponto. Outro ponto tem a ver com a intervenção no tanque da barca. E gostaria de recordar aqui a Lei 107 de 2001, portanto, que é, digamos, a lei que regulamenta o nosso património cultural, basicamente estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do património cultural. Portanto, e refere o seguinte: um bem considera-se de interesse municipal quando a respectiva proteção e valorização no seu todo ou em parte representa um valor cultural de significado predominante para um determinado município. Portanto, sabemos que os tanques, quer em Guiar, quer aquele tanque da barca em Viana do Alentejo, não têm qualquer tipo de classificação, nomeadamente de interesse municipal. No entanto, não há dúvidas que ambos estes elementos, estes imóveis, representam uma enorme herança, importante herança e valor cultural para o município. E, nesse sentido, consideramos que as soluções que estão a ser aplicadas, nomeadamente nas suas coberturas, representam um total de respeito pelo território onde estão inseridos. Consideramos que existiu uma oportunidade muito importante, podemos até considerar de ouro, para o município dar o exemplo de como é que se deve fazer a reabilitação de um imóvel com história. No entanto, optou-se por, o Executivo, neste caso o município, optou por soluções que, em nossa opinião, apenas desvalorizam e descaracterizam a paisagem dos elementos, nomeadamente o tanque da barca em Viana do Alentejo. Um terceiro e último ponto. Recordar que em Assembleia Municipal de 8 de setembro de 2023 e após uma intervenção do membro Manuel Rafael, no que diz respeito à reabilitação urbana, o Sr. Presidente respondeu o seguinte: faríamos se tivéssemos apoio. Toda a gente sabe que neste momento as candidaturas não abriram nem vão abrir tão depressa. Inclusive, eu depois também fiz uma referência em que, em detrimento da reabilitação urbana e dos centros históricos das nossas vilas, o Executivo deu prioridade ao Centro de Olaria e Cerâmica, em Viana do Alentejo. O Sr. Presidente respondeu a seguir, dizendo que não há financiamento para a reabilitação urbana, não existe, nem há nenhum aviso aberto para isso, nem vai haver nos próximos anos. Portanto, estas foram as palavras do Sr. Presidente. No entanto, em reunião de Câmara de 5/6, ainda este mês, verificou-se que, em determinada altura, é discutido o tema da regeneração urbana e as opções que foram tomadas pelo Sr. Presidente. E quanto a nós, ficou evidente que o município podia ter optado pela regeneração urbana no plano de ação que entregou à CIMAC, em vez do Centro de Olaria e Cerâmica. Aliás, o Sr. Presidente diz mesmo em determinada altura: tivemos que tomar opções, havia uma parte do Conselho que já estava requalificada, então precisamos de zonas industriais, ciclo urbano da água e mais meia dúzia de coisas. Portanto, estas foram as palavras do Sr. Presidente nessa reunião de Câmara.
Devo dizer, Sr. Presidente, que esta opção e decisão retira a possibilidade à Vila de Aguiar de ter a sua primeira fase de reabilitação urbana iniciada. E, obviamente, não irá permitir às vilas, quer de Alcáçovas, quer de Viana do Alentejo, dar continuidade ao trabalho de reabilitação urbana que veio do anterior Executivo. Além disso, sabemos que os avisos para os projetos do ciclo urbano da água irão também abrir brevemente, o que, talvez anexado à regeneração urbana, iria-se permitir fazer um 2 em 1, enquanto garantíamos que a água passasse a chegar de boa qualidade às nossas torneiras, à torneira dos municípios, víamos também as nossas ruas devidamente arranjadas. Isto, digamos que são tudo projetos preparados e que devem ser candidatados, aliás, peço desculpa, foram projetos, que a questão da reabilitação urbana foram projetos que foram deixados pelo anterior Executivo e que, neste caso, poderia, obviamente, ter dado continuidade a todo este processo de reabilitação urbana nas vilas do município de Viana do Alentejo. Relativamente à questão dos avisos que vão abrindo e dos projetos que podem ser preparados e podem ser candidatados, todos sabemos que o importante é que os projetos estejam devidamente preparados para que, assim que os avisos saiam, obviamente sejam submetidos e sujeitos à aprovação ou não. E mesmo para terminar, gostaria de perguntar ao Sr. Presidente quais é que são os projetos que o município tem em carteira relativamente à eficiência energética, valorização do património cultural, apoio ao emprego e empreendedorismo e mobilidade sustentável. Muito obrigado. Obrigado, Nuno. Sr. Presidente, para responder às questões e avançarmos para a nossa ordem de trabalhos. Muito bem. Então, eu perdi-me aqui um bocadinho com os apontamentos do Federico, mas penso que a questão da regeneração urbana contempla 22 fogos em Aguiar e não me lembro bem se 4, se 5 em Viana, habitações do município. O município, que eu tenha conhecimento, em Alcáçovas não tem edifícios, e ainda houve a possibilidade que teve incluída na estratégia, e como toda a gente sabe, a estratégia não foi feita por nós, não foi definida por nós, foi por o anterior Executivo, com as suas opções, não estou a dizer nem bem nem mal, com as suas opções. Estava incluído também alguns edifícios da Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas, que veio a desistir. Por problemas económicos, por falta de verba, veio a desistir. Portanto, o que se mantém dentro da estratégia local de habitação do nosso Conselho é os 22 fogos em Aguiar e os 5 ou 6 fogos em Viana do Alentejo. E serão esses que serão recuperados. Portanto, não há aqui outras possibilidades em Alcáçovas de fazer investimento nesse campo. As questões que o Nuno Grave aqui colocou, a questão da jardinagem. A questão da jardinagem, nós cessámos mesmo o contrato com os senhores e toda a gente sabe, e foi aqui também motivo de conversa, os senhores falharam com muita frequência. E já vinham a falhar há muitos anos. Eles vinham a falhar há muitos anos e daí a ter apelidado, porque de facto quem recebe, o Nuno, para minimizar aqui o valor, tirou do IVA, disse só com IVA, não disse, mas eles recebiam 2.400 euros por mês e apareciam lá de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses. Era a média que toda a gente sabe que isto se passava, ao ponto de nós, já quando nós chegámos, lhe impusemos que eles ou começavam a cumprir as regras ou então nós acabávamos com o contrato. Eles foram lá de facto, foram lá mais uma vez, puseram lá uma equipa de quase 20 pessoas, deixaram aquilo uma maravilha, ficou um brinco e depois nunca mais lá foram outra vez. O contrato terminou 4 meses após eles lá não estarem, não irem lá e nós não fizemos questão de renovar o contrato com eles. Portanto, o contrato terminou completamente e eles não estão a fazer qualquer serviço para nós.
É verdade que nós temos tido algumas dificuldades, e são visíveis, obviamente, com o quadro pessoal que a gente tem também nessa área, é visível a falta de pessoal que nós temos para os jardins. Mas mais ou menos vamos tendo as coisas mais ou menos em condições. A Quinta da Joana, que agora tinha as ervas um bocadinho maiores, não chegou de forma nenhuma ao ponto em que chegou quando estávamos a pagar 2.400 euros por mês. Não chegou de forma nenhuma. Portanto, andam lá as pessoas, andaram lá já, salvo erro, 3 ou 4 dias, estarão a meio do serviço, com as ervas um bocadinho maiores do que aquilo que estavam, há 2 meses atrás, mais ou menos, tivemos a intervenção. E era tudo pessoal da Câmara. É tudo pessoal da Câmara. Não temos pessoal, não contratámos ninguém para fazer tudo. É tudo pessoal da Câmara. Portanto, na questão da intervenção dos tanques, o dinheiro que nós recebemos, toda a gente sabe que é também um apoio, uma parte do dinheiro, porque a outra parte é posta pela Câmara. Se nós fôssemos levar a rigor, como o Nuno está a referir, se fôssemos levar a rigor, arranjávamos um tanque. Aquela opção é a opção que nós tivemos para o dinheiro que recebemos, e para poder tirar o amianto dos outros tanques. Porque se nós requalificássemos só os outros, o tanque da barca, que é consideramos, se calhar é generalizado em considerarmos que é o mais importante, ou o mais emblemático, não é importante, é o mais emblemático, com aquela estrutura, se nós tivéssemos que voltar a pôr ali telha cerâmica, que é o grande problema que está aí, se tivéssemos que voltar, não tínhamos mais dinheiro para o resto dos tanques. Arranjava-se um. E depois havia, obviamente, aqui a crítica mas deixaram o amianto, podiam ter dividido o dinheiro para os outros tanques e não dividiram, porque ficou o amianto faz mal à saúde e tal. Portanto, são as opções que a gente temos que tomar e, neste caso, julgamos que são as melhores, sem de facto ser o que mais me agrada, porque não é o que mais me agrada, e as minhas requalificações minhas nunca passam também por aquelas hipóteses, mas vou até onde tenho o dinheiro. E se o dinheiro só dá para aquilo, é preferível aquilo do que estar a cair, porque estava a cair, o telhado inclusive do tanque da barca estava a cair, havia já vigas partidas, portanto julgo que foi a melhor opção que nós tivemos. Quando o membro Nuno diz que a questão da regeneração urbana, eu ainda não tenho conhecimento de avisos nenhuns, nem se ouve falar nisso. Ainda depois deste tempo de voto que aqui referiu, a regeneração urbana saiu a fase 2, mas a fase 2 é limitada para um concelho. É direcionada para um concelho. Tal e qual como saiu a fase 2 da escola, da reabilitação das escolas, que é diretamente para Viana, não é para mais ninguém. Saiu a regeneração urbana para um concelho e não há para mais ninguém. E, segundo o que dizem, não vai haver. Há outras formas, poderá haver outros financiamentos, outras coisas. Regeneração urbana, não se fala na regeneração urbana. O que não tem nada a ver com o ciclo urbano da água. Portanto, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que tem é que a possibilidade do ciclo urbano da água, ao se fazer intervenções do ciclo urbano da água, pode haver alguma ponta de regeneração urbana, mas é com este dinheiro. Não é com o dinheiro da regeneração urbana, é com o dinheiro do ciclo urbano da água, que nós optámos, e muito bem, e temos no pacto à volta de 1 milhão e qualquer coisa, preparado para o ciclo urbano da água. Agora, já agora que fica aqui também esclarecido, que isto também já foi falado em vários sítios, eu, quando fui negociar o pacto para a CIMAC, eu levava obras para o Concelho de Viana no valor de 26 milhões de euros. 26 milhões de euros. Saí de lá com 3 milhões e qualquer coisita. Portanto, tinha que fazer opções. E continuo a defender que aquelas que fizemos não foram mal feitas. De qualquer das maneiras, nunca se pode comparar, quando diz aqui que nós optámos em detrimento da regeneração urbana por a questão da olaria, os valores não têm nada a ver uma coisa com a outra. Os valores que se vão gastar numa coisa e os valores que são necessários para a regeneração urbana não têm nada a ver uma coisa com a outra. E o Nuno sabe que qualquer um dos projetos da regeneração urbana não custou menos de 1 milhão e não sei quantos. Menos de 1 milhão e não sei quantos muitos. Não é? Portanto, não tem nada a ver os valores de uma coisa com a outra. Portanto, tivemos que adaptar os valores do pacto às necessidades que o Concelho tem. Necessidades que não são só as da água, há também a cultura, também é importante, as nossas tradições também são importantes, portanto, continuo a defender que as opções que nós fizemos foram as melhores. Falou numa coisa que é muito importante de referir.
A nossa água do nosso concelho tem qualidade. Não estamos aqui em risco de nada, não é preciso vir os apoios da regeneração urbana para a água ter qualidade, para a água chegar em qualidade às torneiras das pessoas. A nossa água tem qualidade. São feitas os testes, são feitas as análises com a frequência, que eu não sei dizer qual é, mas com a frequência normal, e a nossa água tem qualidade. Não temos qualquer problema com a água no concelho. Disse, Sr. Presidente. Não sei se me esqueci de alguma coisa, se me esqueci. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, alguma questão? É mesmo fazendo um apelo à capacidade de síntese. Exatamente, mesmo relativamente à questão dos projetos que o município tem preparado, pode ter preparados relativamente à eficiência energética, valorização do património cultural, apoio ao emprego e empreendedorismo e mobilidade sustentável. Portanto, a questão é se existem projetos preparados para que, assim que saia os avisos, o município possa apresentar e avançar com estes projetos. Obrigado. Muito obrigado. Não existem esses projetos não estão preparados neste momento. São projetos que estão, alguns, em carteira, como digo, em pensamento nosso, em projeto da nossa cabeça, portanto, do nosso plano, mas não estão em execução. Temos tido outras prioridades noutros projetos. E já agora referi, demos prioridade a um projeto que é a zona industrial de Aguiar, portanto, tivemos a questão do Centro de Saúde de Viana, que não estava previsto, que há anos que ninguém falava em fazer aquela requalificação, ou aquele acrescento a isso. Portanto, tivemos outras prioridades e temos esses projetos prontos para apresentar e para poder candidatar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Fechamos aqui este período antes da ordem do dia e entramos no primeiro período público. Estamos numa reunião ordinária. Temos público presente. Pergunto se alguém quer colocar alguma questão enquanto público. Aparentemente não. Portanto, vamos entrar na nossa ordem de trabalhos. Primeiro ponto, aprovação da ata em minuta no final da sessão. Pergunto se alguém vota contra, se alguém se abstém. Está, portanto, aprovado por unanimidade. Segundo ponto, apreciação da informação escrita sobre a atividade da Câmara. Sr. Presidente, faz favor. Não tenho nada a dizer sobre isso. Se houver alguma questão de algum ponto, eu estou aqui para esclarecer. Caros membros, alguém quer colocar alguma questão relativamente à informação sobre a atividade da Câmara? João Antunes, faz favor. Boa noite a todos e a todas. É aqui na página número 15, em relação ao procedimento concursal comum para a constituição da relação jurídica de emprego público na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo, certo? Tem a ver com a contratação de nadadores salvadores, que é referido que este concurso era para 3 postos de trabalho e só vai iniciar funções no dia 26 de junho, uma única candidata, tendo em consideração as questões da época, portanto, agora balnear, era para saber como é que depois o Executivo vai fazer frente a esta situação, que é uma questão de segurança, que é muito importante, das piscinas, não é? No nosso Conselho. Esta era aqui uma questão. Depois a outra questão que também gostava de colocar tem a ver com o concurso para o quartel da GNR, que creio terá concorrido uma empresa, mas que depois acabou por não ser assinado o contrato. Gostava de saber mais informações sobre este assunto, se fosse possível. Obrigado. Obrigado, João. Nuno Grave, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Na página 23, nós temos aqui algumas dúvidas e se for possível, gostaríamos de receber um esclarecimento. Portanto, tem a ver com o processo da doutora Maridares quando nós lemos, digamos aqui, este parágrafo, a presente ação intentada pela doutora Maridares Vera Figueira Vilela
visa obter anulação do ato administrativo que determinou a cessação da Comissão de Serviço por vício de falta de fundamentação e de erros nos pressupostos de facto ou por vício de desvio de poder e, consequentemente, deverá a entidade demandada ser condenada à prática de ato devido, materializado na reintegração da autora no cargo de chefe de divisão de gestão de recursos da Câmara Municipal de Viana do Alentejo. Encontra-se a decorrer o prazo para contestação. Depois, em termos de observação, refere que o estado deste processo foi atualizado por informação jurídica no dia 25 de junho. A nossa dúvida é em que pontos é que está portanto, este processo, porque ao lermos aqui este parágrafo não é claro se a doutora Maria Dares ganhou o processo, se é o município que está em fase de contestação. Pronto, gostaríamos de receber este esclarecimento, porque não é claro este parágrafo. Obrigado. Muito obrigado. Sr. Presidente, faz favor. Muito bem, João Tunes, contratação dos nadadores salvadores, abrimos o concurso a primeira vez, não concorreu ninguém, abrimos o concurso a segunda vez, concorreu uma pessoa. Por isso é que se vai assinar o contrato com uma pessoa. Não há nadadores salvadores, não há em Viana, não há em Reguengos, não há em Portel, não há na Vidigueira, não há em lado nenhum. O que tivemos que fazer foi avanças. Portanto, temos os serviços assegurados. Temos os serviços assegurados com avanças que fizemos com alguns nadadores salvadores que fazem umas horas em Portel, umas horas na Vidigueira e umas horas em Viana. E vão rodando entre eles. Foi a forma de nós resolvermos este problema que está generalizado, pelo menos por o Alentejo, que lá está com o acesso acima, que eu tenho essas informações, é o problema que nós temos. Ainda fizemos uma tentativa através de uma empresa que levava por 70 dias, levava-nos 16 mil euros para ter 2 nadadores salvadores. Portanto, achámos por bem que não o fizéssemos e fizemos uma avança que nos vai sair, não tenho bem a certeza, dentro dos 5 a 6 mil euros à volta disso. Com esses nadadores salvadores de outros lados, credenciados, obviamente, com as respectivas licenças, mas foi a forma que nós encontramos para assegurar os serviços, que não podíamos de forma nenhuma abrir as piscinas se não tivéssemos esses serviços assegurados. O concurso da GNR, tal como disse, houve três candidatos, 2 com 1 euro cada um e 1 com 2 milhões. O protocolo que nós temos com o MAI é de 1.200.000, portanto, considera-se que o concurso ficou deserto. O concurso ficou deserto, porque nós não temos possibilidade de outra forma, não é? Saiu fora completamente das regras do concurso. Nós automaticamente pedimos uma audiência à Ministra e estamos à espera dessa audiência para que haja, vamos propor, obviamente, que haja uma adenda com o diferencial que falta para o posto para o quartel da GNR. Nuno, na página 23, portanto, o processo da doutora Maria Daires, não sei em que ponto está, foi entregue, não sei, obviamente que sei, foi entregue aos advogados, ao advogado, e até agora ninguém nem perdeu nem ganhou, nem a doutora Maria Daires nem nós. Isso que acabou de ler é exatamente aquilo que o advogado diz que se fez. Portanto, o que disse aí, que foi lido, foi as alegações da doutora Maria Daires e, entretanto, o nosso advogado respondeu àquilo que foi dito por a doutora Maria Daires, mas obviamente que nada está decidido, nós não fomos ouvidos, ninguém foi ouvido, ninguém foi chamado a tribunal, nada. Neste momento é troca de informação, tanto de um lado como do outro. Eu acho que me está a falhar aqui qualquer coisa que não tenho a certeza o quê. Mas parecia-me que era outra questão. Bom, mas não, é esta. Okay. Então, disse, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais alguma questão? João Tunes, para a segunda volta. Obrigado, Sr. Presidente. Há aqui uma questão que é na página 11. É referido. No dia 11 de junho, o Presidente da Câmara, Luís Miguel Duarte, recebeu o novo chefe da Divisão da Cultura e Desporto, Filipe Duarte. Pronto, eu como membro da Assembleia Municipal queria desde já
também desejar felicidades ao novo chefe da Divisão de Cultura e Desporto, que é uma divisão também importante da Câmara, uma vez que diz exatamente respeito à cultura e desporto e tem diversos pelouros, não é? Na sua orgânica, e é uma área também importante, tendo em conta a quantidade de iniciativas de âmbito cultural e desportivo. E o que eu gostava de dizer também era o seguinte, era durante este espaço em que a divisão não teve nenhum chefe de divisão, elogiar a forma como os funcionários daquela divisão conseguiram realizar todo o trabalho de forma eficaz e eficiente, com uma grande exposição pública, que é uma divisão que é muito avaliada publicamente devido à qualidade das iniciativas, porque naquele momento, se houver uma falha, já não há hipótese, ao contrário de uma obra, uma pequena intervenção que pode-se ir lá novamente e a corrigir. Ali neste tipo de situações é um pouco mais complicado, e dada a quantidade de pessoas que estão envolvidas, gostava desde já dar os meus parabéns aos funcionários que creio, por volta talvez de setembro de 2022 até agora conseguiram assegurar de forma muito profícua e da forma mais correta possível as atividades desta divisão para todas as pessoas envolvidas, sobretudo as pessoas que estiveram a dar mais a cara, mais responsáveis pelas dinâmicas daquela equipa. Por exemplo, o colega João Moraes foi uma pessoa que trabalhou muito, mas ele é só um dos rostos da sua equipa e de todas as pessoas que com ele colaboraram. Portanto, o meu louvor para os funcionários e desejar aqui publicamente felicidades então para o novo chefe da divisão, porque também a sorte dele é a sorte do município. Portanto, as maiores felicidades e sucessos é o que eu desejo. Muito obrigado, João. Sr. Presidente? Uma coisa muito rápida. Eu junto-me à felicitação que o João fez aos funcionários desta divisão, que fizeram tudo por tudo e para as coisas correrem bem, e correram no geral. Mas também eu alongo-me aqui mais um bocadinho. Ao contrário do que muita gente diz, temos muitos bons funcionários na Câmara. E temos funcionários na Câmara dedicados, que quando toca a campainha dos bombeiros, eles estão lá. Muitos. Ao contrário do que muita gente diz, temos muitos. E aqui foi a prova disso. Quando precisámos deles, eles estavam lá. E temos isto espalhados por todas as divisões. Também temos alguns menos bons, mas na maior parte dos funcionários da Câmara são pessoas que, quando é preciso, atuam, e tem-se visto isso. Portanto, junto-me aos parabéns e estendo também aos outros funcionários. Muito obrigado, Sr. Presidente. A informação não é sujeita à votação, é mesmo só como caráter de informação. Portanto, se não houver mais questões, vamos avançar na nossa ordem de trabalhos. Terceiro ponto, proposta de atribuição de despesas de representação ao chefe de Divisão de Educação, Saúde e Intervenção Social da Câmara Municipal de Viana do Alentejo. Por razões evidentes que penso que toda a gente compreende, eu não posso nem devo participar neste processo, portanto, declaro o meu impedimento. Vou lá fora, só não vou fumar um cigarro porque tenho o prazer de informar que há quase 6 meses que não fumo, mas vou um bocadinho ali fora e quando tiver esta questão despachada, por favor, digam para eu voltar. Muito bem. Sr. Presidente, quer dizer algumas palavras, algumas considerações sobre o ponto que está em votação? Não tenho grande coisa a dizer. Isto faz habitualmente cada vez que entra um chefe de divisão. Portanto, isto é um processo recorrente e que se faz sempre. Muito bem. Dos membros presentes, algum quer dizer algumas palavras, alguma consideração, alguma dúvida que queira ver esclarecida? Não, então, sendo assim, vamos colocar o ponto à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? 11 abstenções, julgo eu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 abstenções. E, já agora,
Quem vota a favor, mete o braço no ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Está certo. 6 votos a favor. Obrigado. Exatamente. Pronto, então, sendo assim, está o ponto fechado. E acordamos que o Sr. Presidente se junta então à Acabo de mesa. fumar o cigarro. Não sabia que estava a chover. Disseram agora que a festa por Uber está a chover. Senhor Presidente diz que não fuma, mas a gente não acredita. Assim desconfiamos. Não é? Estavas aqui na dúvida se fumava ou não. Garanto que não. E ele é que sei o que me tem custado. Isto o tempo foi. Estava para fumar um cigarro para ir lavar as mãos. Quarto ponto, proposta de atribuição de despesas de representação ao chefe da Divisão da Cultura e Desporto da Câmara Municipal de Viana do Alentejo. Sr. Presidente, não sei se quer colocar alguma questão. Não, tal como no ponto anterior, não tenho nada a acrescentar. Portanto, os documentos estão aí, é o habitual. Alguma questão que alguém queira colocar? Pergunto quem vota contra, quem se abstém. 11 abstenções, é portanto aprovado com os votos da CDU. É assim. Muito obrigado. Quinto ponto. Proposta de aprovação da 18ª alteração orçamental, que integra a segunda alteração modificativa ao orçamento da receita, a segunda ao orçamento da despesa e a segunda ao PPI. Sr. Presidente, faz favor.
Não tenho também grande coisa a dizer sobre isto, portanto, os membros da Assembleia têm todos a documentação. Se houver alguma dúvida, vou tentar. Portanto, estas partes técnicas têm sempre algum bocadinho mais de dificuldade, mas vou tentar esclarecê-las. Alguém pretende colocar alguma questão neste ponto? Toda a gente tem os documentos, devem ter visto com certeza. Se não houver questões, vamos avançar para a votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. 11 abstenções e 7 votos a favor. Sexto ponto. Proposta de aprovação da terceira alteração ao mapa de pessoal 2023, ainda em vigor. Mais uma vez, Sr. Presidente. Muito bem, então aqui tenho 2 ou 3 palavritas só para dizer. Esta proposta vem na sequência da necessidade urgente da substituição de 2 técnicos que mostraram interesse em sair do município. Não é desvalorizando nada nem ninguém, nem outros técnicos que saíram, que são mais importantes que outros, mas há serviços que de facto têm uma necessidade que não podem ser adiadas. Como sabem, portanto, um assistente técnico da parte da contabilidade, economia e gestão, pediu-nos para sair, e a técnica superior bibliotecária. Nós, como temos estado a fazer para toda a gente, não temos fechado as portas a ninguém, as pessoas são livres de quererem seguir as suas vidas para fora, e então, obviamente, que aceitamos esses pedidos. Com isso, ficamos com esta necessidade, com a necessidade de contratar pessoas para estes lugares. São lugares que não são fáceis de preencher. Portanto, há lugares que nós conseguimos fazer avanças, conseguimos pedir mobilidades. Estes lugares, se nós pedíssemos uma mobilidade, como todos nós sabemos, os técnicos que saem destes lugares têm 18 meses para decidir se consolidam ou não. Ninguém quer vir para um lugar destes com lugar a prazo. Não é? Estão sujeitos a chegar ao fim de 18 meses e terem que voltar para os lugares deles. Portanto, daí a nossa sugestão em que se faça a contratação sem termo para estes 2 técnicos. Não sei se há mais alguma coisa que eu possa esclarecer. Estou à disposição. Muito obrigado, Sr. Presidente. Alguém pretende colocar alguma questão neste ponto? Aparentemente não. Vamos passar à votação. Pergunto quem vota contra. 6 votos contra, por parte da bancada do PS. Quem se abstém? 5 abstenções por parte do Viva. É só mesmo uma formalidade, mas quem vota a favor? 7 votos favoráveis. Sr. Presidente, queríamos apresentar uma declaração de voto. A Cecília também? A Cecília também. Nuno, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Os técnicos em mobilidade têm até 18 meses para consolidar, sendo esta uma situação passível de poder ser resolvida com uma avança ou contrato limitado no tempo, até esses lugares estarem consolidados. Não concordamos que os lugares abertos sejam preenchidos de imediato. Por tempo indeterminado, facto que no futuro irá trazer certamente mais encargos financeiros ao município. Com este sentido de voto, a bancada do Partido Socialista mostra coerência relativamente a este mapa de pessoal, votado em dezembro de 2022, em que na altura alertou para os riscos financeiros que o mesmo podia representar. Em sentido contrário, o Viva, ao abster-se, demonstra aqui uma enorme incoerência quando, em dezembro de 2022, votou contra este mapa pessoal, fazendo inclusive uma declaração de voto onde alertava para os riscos de sustentabilidade financeira do município. Aliás, alertas estes referidos na ata que ainda há pouco aprovámos do dia 30 de outubro de 2023. Muito obrigado. Obrigado, Nuno. Cecília, faz favor. Não há incoerência, há situações excepcionais que têm a ser tratadas dessa forma. A nossa declaração de voto, a nossa posição do Viva, neste ponto vai na mesma linha da posição do vereador do Viva, António Costa da Silva, na reunião da Câmara.
porque há uma importância enorme em manter o funcionamento da Biblioteca de Viana a funcionar como até aqui, e que o município tenha que ter alguém na área administrativa orçamental para os trabalhos continuar. Essas áreas não podem ficar desprovidas de pessoal. No entanto, lembramos que foram colocadas 2 condições para esta nossa posição, e que foram que quem sai agora para mobilidade, caso não regresse, os seus lugares serão extintos. Caso regressem, esses lugares serão compensados por quem sair para a aposentação. São realmente 18 meses que tem que se ficar à espera, mas tem que se ver como é que depois se resolve. Ou compensa-se, ou vai-se depois compensar com a aposentação de outras pessoas. E este foi um compromisso estabelecido pelo Executivo com o Executivo a título de permanência. Por isso, é uma exceção e tem que ser tratada como tal. Não é falta de coerência. Muito obrigado, Cília. Esgotamos assim os pontos constantes da nossa ordem de trabalhos. Continuamos com o público presente na sala, portanto vamos para o segundo período do público. Pergunto se alguém, enquanto público, quer colocar alguma questão. Aparentemente não. Sendo assim, damos aqui por encerrado este ponto de situação da nossa reunião ordinária. Vamos fazer uma paragem, penso que não será muito demorada, para que a Salomé possa preparar a minuta da ata, para nós podermos de seguida votar. Até já. Bem, parece que estamos em condições de ouvir ler a minuta da ata. Salomé, por favor. Boa noite. Minuta da ata da sessão ordinária da Assembleia Municipal de 28 de junho de 2024, com início às 21h30, no auditório Tomás Ribas, no Paço dos Henriques, em Alcáçovas, presidida por Estevão Manuel Machado Pereira. Verificadas as presenças e respectivo quórum da sessão, o Sr. Presidente abriu a sessão, procedendo à deliberação sobre os assuntos constantes da ordem de trabalhos. No período antes da ordem do dia, como habitualmente, o Sr. Presidente disponibilizou a correspondência recebida para ser consultada por quem assim o entender. Seguiu-se a aprovação da ata relativa à sessão extraordinária de 30 de outubro de 2023, que a Assembleia aprovou por unanimidade. Não votaram os membros Maria Teresa Grilo Ferro Cavalete Gomes, Joaquim António Vilalva Teixeira e Fernando Augusto Monteiro de Brito e Silva. É o contrário. É o contrário. Peço desculpa. Eu depois corrijo aqui. Agora está em PDF, já não consigo. No período de intervenção dos membros da Assembleia Municipal, começou por intervir o membro José Oliveira, que deixou uma nota de agradecimento ao Sr. Presidente da Câmara pela ajuda prestada nas cerimónias fúnebres de sua filha, com a disponibilização de um autocarro para a população. Seguiu-se a intervenção do membro Manuel Rafael, que fez referência ao mau estado dos espaços verdes na freguesia de Viana e colocou algumas questões ao Sr. Presidente da Câmara. O membro Célia Sabino, em representação dos eleitos da Força Política Viva, apresentou 2 votos de pesar, um pelo falecimento do Sr. Francisco Sítima e outro pelo falecimento do Sr. José Manuel Água Morna, endereçando à família e amigos as sentidas condolências. Submetidos à votação, os mesmos foram aprovados por unanimidade. Verificou-se de seguida a intervenção do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Alcáçovas, Frederico Carvalho, que se referiu à dificuldade no acesso aos documentos através da plataforma Gestiona e colocou algumas questões ao Sr. Presidente da Câmara no que diz respeito à construção dos postos de saúde de Alcáçovas e de Aguiar e ainda quanto à legalização da Cruz Vermelha Portuguesa e do cemitério de Alcáçovas. Intervieram ainda o Sr. Presidente da Assembleia e o membro Cecília Lopes. Às questões colocadas respondeu o Sr. Presidente. Voltaram a usar da palavra os membros Manuel Rafael e Frederico Carvalho. O Sr. Presidente da Câmara esclareceu os assuntos postos. O membro Nuno Grave interveio e, entre outros assuntos, referiu-se à questão da manutenção dos jardins, reabilitação dos tanques do Conselho e regeneração urbana. O Sr. Presidente respondeu às questões colocadas. No primeiro período de intervenção do público, não se registaram quaisquer intervenções. Passou-se à ordem do dia. Primeiro ponto, aprovação da ata em minuta no final da reunião. A Assembleia deliberou por unanimidade aprovar a ata em minuta no final da sessão.
Ponto 2. Apreciação da informação escrita sobre a atividade da Câmara. Foi dado conhecimento da atividade da Câmara e, neste ponto da ordem de trabalhos, verificaram-se as intervenções dos membros João Antunes e Nuno Grave. O Sr. Presidente esclareceu as questões que lhe foram colocadas. No ponto 3, submetida à votação e apreciação, a Assembleia deliberou aprovar por maioria, com 6 votos favoráveis por parte dos eleitos da CDU e 11 abstenções por parte dos eleitos do PS e do VIVA, a proposta de atribuição de despesas de representação ao chefe da Divisão de Educação, Saúde e Intervenção Social da Câmara Municipal de Viana do Alentejo. O Sr. Presidente da Assembleia declarou o seu impedimento nesta votação. Ponto 4. Submetida à votação, a Assembleia deliberou aprovar, por maioria, com 7 votos a favor por parte dos eleitos da CDU e 11 abstenções por parte dos eleitos do PS e do VIVA, a proposta de atribuição de despesas de representação ao chefe da Divisão de Cultura e Desporto da Câmara Municipal de Viana do Alentejo. Ponto 5. A Assembleia deliberou aprovar por maioria, com 7 votos favoráveis por parte dos eleitos da CDU e 11 abstenções por parte dos eleitos do PS e do VIVA, a proposta de aprovação da 18ª alteração orçamental, que integra a 2ª alteração modificativa ao orçamento da receita, a 2ª alteração modificativa ao orçamento da despesa e a 2ª alteração modificativa ao plano plurianual de investimentos. Ponto 6. Depois dos esclarecimentos do Sr. Presidente, a Assembleia deliberou aprovar, por maioria, com 7 votos favoráveis por parte dos eleitos da CDU, 6 votos contra por parte dos eleitos do PS e 5 abstenções por parte dos eleitos do VIVA, a proposta de aprovação da 3ª alteração ao mapa de pessoal de 2023, ainda em vigor. Intervieram os membros Nuno Grave e Cecília Lopes. No 2º período de intervenção do público, não se verificaram quaisquer intervenções. Muito obrigado, Salomé. Alguém quer colocar alguma questão em relação à minuta? Sr. Presidente da Junta das Alcáçovas, faz favor. Mas quando a colega acabou de estar agora a relatar o texto, no ponto 6, na aprovação, diz que intervieram o Nuno Grave e Cecília. Não sei se era necessário para a declaração de voto, sim. Como declaração de voto, sim. Isso, estava omisso essa questão. Quer as intervenções, quer do Nuno, quer da Cecília, dizem respeito a declarações de voto do Partido Socialista e do VIVA. Sim, não, é nesse sentido. A minuta já está em PDF, portanto agora não se pode alterar, mas na versão definitiva da ata, essa questão deverá estar devidamente tratada. Mais alguma observação? Pergunto se alguém vota contra, se alguém se abstém. Consideramos então, com este reparo, a minuta aprovada por unanimidade. Quero agradecer a presença de todos vocês, todos os eleitos, a presença do pessoal técnico do município que esteve aqui a ajudar-nos. Sem este trabalho, realmente, muito dificilmente a gente podia ter sucesso. Com este trabalho, a gente às vezes custa a ter sucesso. Portanto, sem este trabalho, muito dificilmente podíamos ter. E quero desejar umas boas férias a todos, a quem possa ir de férias. Em condições normais, em setembro, voltaremos a encontrar-nos. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite a todos.